Olá, estudante! Hoje vamos aprender sobre a disciplina de sistemas operacionais, sobre processos e threads. Você já imaginou nossa vida sem processos? O conceito de processos é fundamental, pois proporciona uma estrutura organizacional e operacional que vai contribuir à eficiência, à qualidade, o controle, uma melhoria contínua e por isso que os sistemas operacionais também precisam seguir um processo. Então fique aqui comigo, porque prepare para a gente começar nesse mundo de processos e thread. Bora lá! Um processo é uma instância de um programa de computador que está sendo executado. Dependendo do sistema operacional, um processo pode ser visto de várias linhas de execução que executam instruções concorrentemente. Então, um processo ele é uma série de etapas ou atividades interrelacionadas que transformam entradas, inputs, em saídas, output, com o objetivo de alcançar um resultado específico. E os processos, eles são fundamentais em diversas áreas, desde a manufatura, industrial, até os setores de serviços e assim também nos sistemas operacionais. Eles podem ser repetitivos e sistemáticos, fornecendo aí uma estrutura para a realização de tarefas complexas e de forma eficiente. A estrutura de um processo de um sistema operacional é carregado todas as vezes que um computador for ligado ou reiniciado. E esse procedimento chama ativação do sistema ou boot. O sistema operacional, ele é composto basicamente por um conjunto de rotinas, como núcleo do sistema, chamada de kernel, que tem por função realizar o controle e tratamento de interrupções e exceções, criar e eliminar processos e threads, sincronizar a comunicação entre eles e também escalonar e controlá-los. Existem algumas etapas de processo, como identificação, análise, desenho, implementações, monitoramento e melhoria contínua. Então, a gente também tem que implementar isso na parte de sistemas operacionais. Um processo é uma instância de um programa de computador que está sendo executado e dependendo do sistema operacional, esse processo pode ter várias linhas de execução que vão executar instruções ali concorrentemente. É de responsabilidade desse conjunto de rotina gerenciar as memórias, o sistema de arquivos, dispositivos de entrada e saída, permitir o suporte a redes locais de distribuidor, realizar a contabilização das ações no sistema e também a sua auditoria e segurança. O gerenciamento, ele se refere-se à coordenação e supervisão de recursos para alcançar as metas ali e pode envolver atividades como planejamento, organização, direção e o controle. Para cada uma das rotinas que o sistema é executado, há um mecanismo de controle chamado sistema, o System Call, que ele pode ser explícito ou implícito. No explícito, vai ter uma instrução de chamada ali que deve ser executado no próprio programa, através da implementação de uma função que vai carregar os seus respectivos parâmetros. Já na implícita, vai ter a inserção de um comando de linguagem de programação. E o System Call, ele é responsável por verificar os parâmetros da solicitação, enviar a sua respectiva resposta com o estado do processo, concluindo ou se houve algum erro e precisa retornar à pilha de processo. Então, além de processos, gerenciamento, existe também hierarquia de processos. Então, a hierarquia de processo, ela vai se referir ali ao organização e a estruturação do processo dentro de uma organização, dentro ali do sistema operacional. E é fundamental a gente entender como esses processos são relacionados, como contribui para o objetivo do sistema operacional. Quando um processo cria outro, o processo pai e o processo filho fica associado e o filho pode gerar outros processos, criando assim uma hierarquia de processos. No Unix, por exemplo, um processo pai, seus filhos e descendentes formam um grupo de processos. Por exemplo, quando o usuário envia um sinal do teclado
Ctrl mais Alt mais Del, esse sinal é entregue para todos os processos que compõem o grupo de processos ali do teclado. Então, além de processos e hierarquia de processos, a gente também tem os estados de processo, que são fundamentais na organização da parte do sistema operacional. O Windows, ele não possui uma hierarquia de processos. Cada um possui um identificador próprio e quando um processo cria outro, existe uma ligação entre eles, mas ela é quebrada quando o processo pai passa seu identificador para o outro processo. Então, quando o processo pai é morto, os processos vinculados a ele não são mortos. Aqui a gente tem os estados de processo. Então, a gente tem o executando, bloqueado e o pronto. Então, um processo em execução, ele é um processo que, quando está sendo processado pela CPU, e são alternados para a utilização do processador. Quando ele está bloqueado, um processo está no seu estado de espera, quando aguarda por um evento externo, um comando de usuário, por exemplo, ou por um recurso, uma informação de um dispositivo de entrada e saída, por exemplo, para executar ele ali. E o pronto é um processo que está no estado de pronto quando possui todas as condições necessárias para executar e está aguardando o sistema. É ele que vai definir a ordem e os critérios para a execução do processo. Então, nos estados de processo, ele vai referir-se diferentes estágios pelos quais um processo passa durante sua execução. Esses estados podem variar dependendo da natureza do processo. Então, se ele está ativo ali, o processo está em execução e realizando suas tarefas planejadas, pendente, o processo está aguardando a conclusão de uma etapa ou uma ação específica, concluída, o processo passou ali por todas as etapas planejadas e atingiu seus objetivos, cancelado ou interrupto, o processo foi interrompido antes da sua conclusão, ou seja, ali a decisão humana ou por algum bloqueio imprevisto. Em espera, o processo está temporariamente suspenso devido a alguma condição ou evento específico. Erro ou execução, o processo enfrentou um problema ou erro que precisa ser corrigido antes de continuar. E arquivado, quando o processo foi concluído e seus resultados foram arquivados para referência. Então, entender essa hierarquia e os estados de processo é crucial para o gerenciamento eficaz, pois vai ajudar, então, ali a identificar a área que precisa de melhoria, otimizar os fluxos, então, garantir que os processos estejam alinhados com os objetivos. O processo está em execução enquanto é processado pela unidade central de processamento, sendo que os processos revezam o tempo de processamento controlado pelo sistema operacional. Quando o processo se encontra no estado de pronto, quer dizer que o processo já está aguardando ali para ser processado, enquanto o estado de espera acontece quando o processo aguarda um recurso para continuar o processamento. Os processos em espera, eles são organizados no sistema em listas encadeadas, de acordo com o tipo do evento, e quando recebe os recursos, então, necessário, muda para o estado. Os processos são classificados em dois tipos. CPU bond, que ocupa mais recursos da unidade, passa mais tempo em execução, facilmente encontrado em aplicações com maior quantidade de operações ali de cálculo, e IoT Bound, que é o input e o output, que esse processo, para a maior parte do tempo em estado de espera, ele encontra em aplicações comerciais que é necessário realizar mais tarefas de leitura, de gravação e de processamento. Para implementar o modelo de processamento, o sistema operacional mantém um quadro de processos e contendo informações sobre o estado do processo,
seu contador de programa, o ponteiro da pilha, essa alocação da memória, o estado dos arquivos abertos e que vão permitir o processo que ele reinicia do ponto em que parou. E aí a gente entra na implementação de processos e threads, que é uma parte, então, crucial do desenvolvimento de software, e esses conceitos eles são fundamentais para a execução concorrente de tarefas em um sistema computacional. Então, os processos ali é uma instância, né, de execução de um programa. Cada processo possui seu próprio espaço de endereçamento, recursos e sistema e estado. Já os threads é uma unidade menor de um processo. Diferentes threads de um mesmo processo vão compartilhar o mesmo espaço de endereçamento e recursos do sistema. Então, o thread ele foi desenvolvido com esse intuito de reduzir o tempo que se leva para criar um novo processo em aplicações, bem como o uso de recursos. Isso é possível em funções de um processo permitir que sejam criados ao mesmo um thread ou que torna um processo monothread, que esse processo suporta apenas um thread, ou multithread, que então o processo suporta a criação de vários threads. A concorrência introduz desafios, como condições de corrida, deadlock, que precisam ser gerenciados adequadamente, ferramentas como semáforo, mutex e várias condições são frequentemente usadas para sincronizar, então, o acesso aos recursos compartilhados entre os threads e os processos. Quando a gente fala de thread, a gente fala de processo ou dos seus subprocessos, que estão ocupando o mesmo endereço em memória, reduzindo, então, esse tempo de comunicação entre os processos. Eles compartilham os textos de software de armazenamento, o que vai configurar o texto de hardware, aplicado aí de maneira independente para cada processo, então, que ele é criado, de forma que haja um thread ali correspondente a cada um. A partir do conceito de multithreads, a gente vê que é possível projetar essa implementação de aplicações concorrentes de forma eficiente. E cada processo pode ter partes diferentes ali no seu código, sendo executado concorrentemente e com um overhead menor do que múltiplos processos. E como os threads de um processo, eles vão compartilhar o mesmo espaço de endereçamento, a comunicação entre o thread não envolve mecanismos lentos de intercomunicação entre os processos, aumentando assim o desempenho da aplicação. Quando o processo ele é criado, é preciso alocar os recursos, o que vai consumir então ali muito tempo de processamento. E se o thread permite alocar no mesmo endereço de memória um processo e o seu subprocesso, isso vai fazer com que haja essa otimização de tempo, que seria gasto ali com a criação de outros processos e a alocação de recursos para que eles trabalhem, então, de forma concorrente. Então, o TCB, ele armazena informações cruciais para que permite ao sistema operacional ali gerenciar e alterar entre threads de forma eficiente. Essas informações podem variar um pouco ali dependendo do sistema operacional. Então, as definições de ações de thread devem ser estabelecidas no momento de planejamento da arquitetura do sistema operacional e são, então, associados ali cada ação de um thread ao seu respectivo tipo de processo. E um bloco de controle de threads é conhecida como TCB, que é Thread Control Block, que ele vai ser, então, responsável por controlar a prioridade, o estado de execução, além de contar os bits ali de estado do thread. Quando se implementa um thread, é preciso saber para qual arquitetura está sendo desenvolvida e como se dá essa implementação.
Os threads influenciam ali no desempenho de máquina, de processo e podem ser implementados em bibliotecas externas ao kernel, ao módulo de usuário, sistema modo kernel, ou por ambos os modos, modo híbrido. Então, os threads, eles são processos ali menores, né? Quando a gente fala em thread, e seus subprocessos estão sendo ocupados o mesmo endereço em memória. Então, nessa aula, a gente viu esses processos, os conceitos e o seu gerenciamento. Até breve!